Enfim, eu tô agora nessa parte aqui de animar. Eu já acabei de animar essa coisinha simples da logo do Cubic Meter Com o aparecendo. Cubic Meter, basicamente o que acontece é que a Mojang, Uma quando foi transição. criar a TNT, ela transformou a TNT. E O problema é que as outras entidades normais, agora eu vou fazer essa explicação aqui, que é um pouco longa, mas vai ser bem rápido. como mobs, Eu tô desenvolvendo na hora. levam dano de queda. E quando eles se movem, o jogo tem que calcular se eles levaram esse dano, para poder aplicar nos mobs. Tá, vamos voltar lá. É aqui que eu tô. Como mobs, levam Falta o fundo, falta um monte de coisa. Eu vou pôr um textinho flutuando andando junto aqui. Primeiro de tudo, animal porco. levam dano de queda. E quando eles se movem, o jogo tem que calcular se eles Agora um bloco embaixo. Porque esse porco tá caindo, ele tem que levar um dano de queda. Cobblestone. Vou deixar o posto, tá? Position rotation. Deixa eu descer isso daqui. Colocar no pezinho do porco. O pé de trás tá algo assim. Beleza. queda. E quando eles se Aqui, que é onde quando começa. Scale rotation. Pode começar pequenininho, ele pode dar tipo um -1. Aí ele vai dar um girinho. Aqui eu vou fazer um popinho. quando eles se movem, o jogo tem que calcular se eles quando eles se movem, o jogo tem que calcular se eles Ficou um pouco grande esse bloco. Mas não ficar grande, talvez que movem, o jogo tem que calcular se eles levaram esse que calcular se eles levaram esse calcular se eles levaram esse dano para poder calcular se eles levaram esse dano para poder aplicar nos mobs. O problema é que a TNT não leva dano de queda e o jogo tem que calcular se eles levaram esse dano para Aqui eu vou fazer um adjustment layer. Dar um zoom. O trecho de ficar dando zoom é que caia. Não, 160 não. 1900, não, calma. 1960. Isso aqui é 1080. Isso aqui é 1080. Aí você dá um zoom. Vai. Ah, tá. 0. Pronto. para poder aplicar Opa. para poder aplicar nos mobs. Tá. Para poder aplicar nos mobs. O problema é que a TNT não leva dano de queda e o jogo nos mobs. O problema é que Tá, aqui eu vou o problema é que a TNT não leva resetar o bagulho. O problema é que a TNT não leva dano de queda. O problema é que a TNT não leva dano de queda. Um pouco mais rápido. O problema é que a TNT não leva dano de queda. E o jogo ainda queda. E a TNT não leva dano de queda. E o jogo TNT não leva dano de Quando eu voltar, eu quero que tenha uma TNT. Vamos lá. TNT. Põe ela pra cá. Position. leva dano de queda. TNT começa. Não sei onde ela começa, na Poder verdade. aplicar nos mobs. O problema é que a TNT Acho que aqui ela já pode existir. Exato. Não dá pra ver ela. Quando chegar, ela vai estar aqui. leva dano de queda. Eu vou fazer. Tem uma. Leva dano de queda. E o jogo Exato. leva dano de queda. E o jogo E aqui eu também quero outra cobblestone. Essa cobblestone vai ficar bem. Deixa eu diminuir ela.
rodar um pouco, ela vai ficar embaixo da TNT. Na verdade, copiar a rotation da TNT para não ficar estranho. Opa, position. Pode ser assim. É que a TNT não leva dano de queda. E o jogo ainda processa. Não leva dano de queda. E o jogo ainda de queda. E o jogo. Aí agora. Não, aqui eu vou. Já que não tô afim de ficar animando Anchor Point, eu só vou recriar outra Adjustment Layer. Eu vou arrastar ela pra cá. Só que essa daqui vai ser 1920 por 1920. Vai dar um zoom pra cá agora. E o jogo ainda processa isso, fazendo com que ele tenha que processar 600. Isso, fazendo com que ele tenha que processar isso, fazendo. Tá. Isso, fazendo com que ele tenha que processar 600 mil cálculos de dano de queda. Fazendo com que ele tenha que processa isso. Acabou o Stone, eu vou fazer Scale and Rotation. Fazendo com que ele tenha que. Calma. E o jogo ainda processa isso. Opa. Diminui o Scale. Faz ele girar. Diminui o Scale. Não zerei o Scale, não tem problema, se eu acabar com ela aqui. Ainda processa isso. Não é não. Tá, eu errei. Aceleração é pra ser pra cá. Ainda processa isso, fazendo com. Ainda processa isso, fazendo com que ele. Ainda processa isso, fazendo com que. Isso, fazendo com. Processa isso, fazendo com. Ainda processa isso, fazendo com que ele. Processa isso, processa isso, fazendo com que ele tenha que processar. Processa isso, fazendo com que. Processa isso, fazendo com que. Um pouquinho antes. Processa isso, fazendo com que ele. Aí. Dano de. Ainda processa isso. TNT, eu vou pegar Position, Rotation, Scale e anima tudo a partir daqui. Ainda processa isso, fazendo. Ainda processa isso, fazendo com que ele tenha. Ainda processa isso, fazendo. Faz isso aqui, você vai ver quando tiver. Ainda processa isso, fazendo. Ainda processa. Quando o negócio estiver pequeno, é quando vai começar a animação. Processa isso, fazendo. Você dá um F9 em tudo. Processa isso, fazendo com que ele tenha que processar 600. Processa isso, fazendo com que ele tenha. 600 mil. Com que ele tenha que processar. Isso, fazendo com que ele tenha que processar. Com que ele tenha que processar isso, fazendo com que ele tenha que processar 600. Isso, fazendo com que ele tenha que processar 600 mil. Processar 600 mil. Tá.
Animação crua tá legal. O problema é que as outras entidades normais, como mobs, levam dano de queda. E quando eles se movem, o jogo tem que calcular se eles levaram esse dano, pra poder aplicar nos mobs. O problema é que a TNT não leva Dano de queda. E o jogo processa isso, fazendo com que ele tenha que processar 600 mil cálculos de dano de queda no total. O problema Tá. Isso aqui tem que ser um pouquinho mais pra direita. Aí. processar 600 mil cálculos de dano de queda. O problema é que as outras entidades normais, como mobs, levam dano de queda. E quando eles se movem, o jogo tem que calcular se eles levaram esse dano. Como mobs, levam dano de queda. E quando... Tá, agora é o seguinte. Porco. Eu vou fazer... Tô pensando aqui como é que eu faço isso. Vou fazer uma elipse. Não. Menor. Aí. Isso daqui. Quero que ande junto disso. Isso aqui vai ser o... Eu vou dizer âncora da linha. Quando eles se movem de queda. E quando eles... Mobs... Tá, isso daqui. Ambos. Os dois, eu quero começar aqui. levam dano... Você vai andar junto do porco. Opa. levam dano de queda. E quando... levam dano de... Esse daqui. Trim Path. Cara, a maioria das coisas que eu faço é realmente essa simplicidade, assim, de Trim Path e isso aí. Só uma mistura de tudo. levam dano de queda. levam dano de queda. levam dano de queda. levam dano de queda. E quando eles... levam dano de queda. E... levam dano de queda. E quando eles se... mobs levam dano de queda. Mobs levam dano de queda. E quando eles se movem... Tá. de queda. E quando... Aqui eu quero que escreva... Deixa eu ver, o vídeo do Cubic Mirror tá escrito... Fall Damage Resetting. Não vou pôr nada disso não. Vai ser só um texto mesmo de... Sofre... Oh, caramba. Tá, volta aqui no início. Clicar e vou escrever sofre. Fall damage. Aumenta o tamanho disso, joga pra cá. Essa fonte está horrível. Qual que é a fonte que eu baixei?
para essa aqui. Não. Como é que eu tinha feito pra ficar... Não tem negrito disso, velho. Tem bold, regular, medium, bold, thin, regular. Acho que vou de regular. Isso aqui vai ser um pouco menor. Esse S vai ser S maiúsculo. Isso aqui vai ser provavelmente amarelo ou algo do tipo. Levam dano de queda. E quando Isso daqui eu quero que ande junto da âncora. Eu vou pôr um animation, apply animation preset. Vixe, onde é que tá? Primeiro presets não. Aí presets. Será que esse fica bom? de queda. E quando eles se movem de queda. Pode ser. De queda. E quando eles se movem, o jogo de queda. E quando eles se movem, o jogo tem de queda. E quando eles se movem de queda. E quando eles se movem, o jogo tem que calcular se eles levaram esse dano. Movem, o jogo tem que calcular se eles levaram esse dano. Eles se movem, o jogo tem que calcular se eles levaram esse dano. Se movem, o jogo tem que calcular. Agora, algo que eu tô pensando em fazer, que vai ser um pouco chato de animar, vai se pegar essa ambient light que eu joguei aqui. Eu vou deixar ela... Não, vai aqui mesmo. Vai aqui mesmo. O jogo tem que calcular. Cara, tem como eu selecionar qual luz vai afetar o bagulho 3D? Não, né? Acho que não. Tá, peg. Isso daqui. Quando o porco estiver aqui, color, isso aqui, próximo frame vai ficar vermelho. Nossa, muito forte. Assim tá bom. Calcular se eles levaram. Aí aqui volta a ser branco. Aí é tipo um... Calcular se eles levaram. Calcular se eles. Calcular se. Calcular se eles levaram. Calcular se eles levaram. Tá, a diferença do Minecraft é que não tem uma transição. É só um... Calcular se eles levaram. Calcular se eles. Calcular se eles levaram esse. Calcular se eles levaram esse. Calcular se eles levaram. Calcular se eles levaram esse dano. Para poder. Aí eu vou dar um zoom. Eu vou ter que tirar a iluminação do bloco. Isso eu faço depois. Adjustment Layer vai pra cima de tudo. Aqui vai ter o... Para poder aplicar nos mobs. O problema é que a TNT. Não. Aqui. Para poder. Agora aqui eu vou jogar o... Cadê? F. Não. Imagens edição. Outros. Cara, eu tenho aqui. Minecraft Heart. Deixa eu tirar a visibilidade disso aqui. Cinco corações. Deixa eu selecionar isso aqui tudo, calma aí.
ficar de baixo certinho. Pra poder aplicar nos mobs. Pra poder aplicar nos... Scale, rotation. Isso aqui eu vou fazer tipo C2, sei lá. Isso é meio assim. Eu acho que se eu fazer isso aqui, eu rodar e ter um popinho. Poder aplicar nos mobs. Nossa, muito lento. Poder aplicar nos mobs. 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 Aplicar nos mobs. Nos mobs. Tá, aqui eu vou dar um Ctrl Shift D. Esse também e esse também. Para esses três eu quero jogar aqui em cima. E eu vou pegar esse Empty Heart, eu vou segurar Alt e soltar aqui. Vai substituir a textura. O que eu tô vendo que é um pouquinho maior. Se eu colocar 5, tem que ser um pouco mais detalhado. Mobs. Problema é... Não. Nos mobs. Problema nos mobs. Mobs. Como é quando uma pessoa leva dano no Minecraft? O coração pisca branco, o coração pisca cor normal. Minecraft taken damage. Cara, qualquer coisa. There's a setting that changes how Coração the pisca. screen's supposed to shake that much. Let's try to kill someone with 200 times hurt cam. Alright, here we go. Okay, is it a Tá. Acho que eu só vou fazer piscar branco mesmo. Os mobs. Problema é que... Lumetri Color. Ver o que eu consigo fazer. Curves. Blacks. Só tacando tudo pra branco. Mobs. Os mobs. Problema é... Mobs. Problema... Os mobs. Problema é que... Tá, eu acho que é só com Os mobs. Problema é que a TNT... Tá, deixa eu tirar isso aqui tudo então. Vamos ver de novo. Reset. O que eu tenho aqui? Mexer. Exposure não é o exposure. Não é o contraste. Acho que é só o blacks. Mobs. Sim, tá bom. Mobs. Problema... Mobs. Problema é que... Daí eu vou copiar esse daqui e colar nesses dois. Os mobs. Problema é... Gostei. Aplicar nos mobs. Problema é... Os mobs. Problema é que a TNT... Tá. Mobs. Problema é que a TNT não leva dano de... TNT não leva dano de queda. E o Agora eu tenho que ligar a visualização disso aqui. TNT não leva dano de queda. E o jogo ainda processa, fazendo com que ele... TNT Tá, agora não leva... aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar
âncora. Cadê os negócios? Esses dois aqui. Pegar a animação de tudo. E não leva. Isso daqui eu quero que volte para 0. E não leva dano de. Daí vai ser. A TNT não leva dano de queda. E o jogo. A partir daqui, esse daqui. Se eu. Só mexer com opacidade normal mesmo. A TNT não leva dano de queda. E o jogo ainda. A TNT não leva dano de queda. E o jogo ainda dano de queda. E o jogo. A TNT não leva. Não leva. Não leva. A TNT não leva. Não leva dano. TNT não leva dano de queda. E o jogo leva dano. TNT não leva dano de queda. E o jogo Não vou suavizar isso aqui, não quero nem saber. O jogo ainda dano de queda. E o jogo ainda queda. E o jogo ainda processa isso, fazendo com que ele tenha que processar 600 de queda. E o jogo ainda processa isso, fazendo com que ele tenha que processar 600 mil cálculos de processa isso, fazendo com que ele tenha que processar 600. Agora já sei o que eu vou fazer. Eu vou escrever um texto, criar uma camada de... Calma, deixa eu só fechar aí. Eu vou escrever um número, qualquer coisa. Não, eu vou escrever 600 mil. E daí eu vou fazer... Só pra ter uma noção de quão grande tem que ser isso aqui. Esse número vai ser Montserrat. Eu acho. Branco, aumenta mais, isso aqui tem que ser menos. E se eu não tem algo assim? Tá, mais ou menos assim. Ainda processa isso, fazendo com que ele tenha que processar. Aqui vai ficar atrás da TNT. Putz, eu vou ter que configurar isso atrás da JSON Layer mesmo. Na verdade não. Eu posso só dar uma animação para compor isso tudo, jogar isso aqui atrás, pronto. Agora, deixa eu ver. Slide Control. Pô, tipo, sei lá, 89 mil e alguma coisa. Mas aqui vai pra 600 mil. Já fiz isso várias vezes. Texto, eu vou apontar pra cá. Só que eu vou abrir esse bagulho. Eu vou colocar um negócio que vai ser pra arredondar o bagulho. E aí não vai ser um texto quebrado. Aí. Fazendo com que ele tenha que processar 600 mil cálculos. Tá, não tô gostando. Eu acho que se eu jogar um em cima. Pô, se eu duplicar isso aqui, jogar um em cima. E fazer esse overlay. Fazendo com que ele tenha que processar 600 mil cálculos. Processar 600
Processar 600... Processar 600 mil... 600... 600 mil cálculos de... 600 mil cálculos de dano de... 1000 cálculos de dano de queda no total. Cálculos de dano de queda no total. O problema é que... Tá. Processar 600 mil... Processar 600 mil cálculos de dano de queda. Agora isso aqui. Eu preciso de um glow, definitivamente. Ou algo do tipo. Não é. Como é que fez jogar um glow aqui? Tira desse. Não. Assim fica melhor. Fazendo com que ele tenha que processar 600... O problema é que as outras entidades normais... Agora eu preciso de... Onde é que eu deixo o bagulho, velho? Sempre esqueço. Tá aqui. Acho que esse vai ser bom. Ixi, não tem tamanho, velho. As outras entidades normais, como mobs, levam dano de queda. E quando eles se movem, o jogo tem que calcular... Obviamente isso aqui seria mais escuro. Levam dano de queda. E quando eles se movem, o jogo tem que calcular se eles levaram esse dano. Processa isso, fazendo com que ele tenha que processar... Fazendo com que ele tenha que processar... Se eu só fazer um time remapping... Ainda processa isso, fazendo com que ele tenha que... Isso, fazendo com que ele tenha que processar 600... 600 mil cálculos de dano de queda no total. 600 mil. Aqui é melhor. 1000 cálculos de dano de queda no total. O problema é que as mais como mob... Mais como mobs levam dano de queda. E quando eles se movem, o jogo tem que calcular se... E quando eles se movem, o jogo tem que calcular se... Tá, essa tem... Tá, deixa eu animar isso aqui agora. Isso aqui que eu vou fazer é o seguinte. Cobblestone Precompose. Cobblestone 3D. Vou precompor. E aqui eu vou jogar... Como ela tem uma animação, ela vai ficar escura porque não tem... Ali, escuridão. Não tem a... luz. Eu só vou criar uma luz aqui e acabou. Ela não escurece. Só o porco pisca agora. Oh, a luz acaba em um momento. Não sei porquê. Enfim. Tá. Se eu só jogar um Drop Shadow básico em cima disso tudo, será que fica zoado? Levam dano de queda. E quando eles se movem, o jogo... Acho que tá muito forte. Esse Talvez aumentar um pouco. Transparência disso aqui. dano. Pra poder aplicar nos mobs. O problema é que até...
processa isso, fazendo com que ele tenha que processa isso, fazendo com que ele tenha que processar processa isso, fazendo com que ele tenha que processar. Aqui, scale, eu posso só fazer isso aqui, né? Andar junto, vou fazer com que isso aqui tenha, tipo... Fazendo com que ele tenha que processar 600... Fazendo com que ele tenha que processar 600 mil cálculos de dano de queda no total. Mil cálculos de dano de... Mil cálculos de dano de queda no total. Agora, eu não sei se eu deixo esse fundo preto. Queda. E o jogo ainda processa isso, fazendo com Falta os efeitos sonoros de tudo ainda. que ele tenha que processar 600 mil cálculos de dano de queda no total. E existem alguns Dá pra deixar assim, velho. de dano de queda no total. Totalmente preto. Bem simples. Talvez eu possa fazer tipo New Adjustment Layer, criar uma arquivo, Lens. Não é Camera Lens Blur. Nossa, não é Lens Flare, embora dá pra fazer um efeitinho aqui. Tipo. Ai. Esse é o... Ah, como é que fica esse efeitinho? Nada a ver que eu acabei de achar aqui. Mil cálculos de dano. Mil cálculos de dano de queda no total. Não, não é assim que eu quero, não. Mil cálculos de dano de queda no total. Mil cálculos de dano de queda no total. Mil cálculos de dano. Mil cálculos de dano de... Mil cálculos de dano de queda no total. O problema é que as outras entidades normais... Mil cálculos de dano de queda no total. O problema é que as outras... Pode ser assim. De dano de queda no total. E existem alguns blocos que removem... Inclusive eu posso pôr isso aqui. Total. Queda no total. E... Queda no total. E existem alguns... Queda no total. E existem alguns... Queda no total. No total. E existem alguns... Total. E existem alguns blocos... Total. E existem alguns... Total. E existem alguns blocos que removem essa propriedade. Qualquer outra. O problema é que as outras entidades mais como mobs levam dano de queda. E quando mobs as outras entidades normais como mobs levam dano de queda. Mais como mobs levam dano de queda. Mais como mobs levam dano de
entidades normais, como mobs, levam outras entidades normais. Entidades normais, como mobs, levam Misturando dois Normais sons com- diferentes. O Smoke Mobs com levam- esse. mais como mobs levam dano de queda. E quando eles normais levam mobs como mobs levam dano de entidades normais como mobs levam as outras entidades normais como as outras entidades normais como mobs as outras entidades normais como mobs levam como é que as outras Sim, entidades ficou melhor. normais como Embora eu não goste muito de mostrar o fundo assim. Até a parte de baixo, etc. as outras entidades normais as outras entidades normais como mobs. O problema é que as outras entidades normais, como mobs, levam dano de queda, e quando eles se movem, o jogo tem que calcular se eles levaram esse dano, para poder aplicar nos mobs. O problema é que a TNT não leva dano de queda, e o jogo ainda processa isso, fazendo com que ele tenha que processar 600 mil cálculos de dano de queda no total. E existem alguns blocos que removem essa propriedade, como vinha. Total. E existem alguns blocos que removem essa propriedade, como vinho dano total. E existem alguns dano total. E existem alguns total. Será que fica estranho se eu fizer isso? Total. E total. E Se eu jogar pra cima, então. total. E existe queda no total. E existe um total. E existe total. E existem alguns blocos E existem alguns blocos que removem essa propriedade, como vinho E existem alguns blocos que removem essa propriedade, como vinhas. Então só da TNT passar por como vinhas. Então só da TNT passar por elas quando ela sair voando, já vai fazer com que o jogo não sofra calculando tanta coisa desnecessária. Tá, aqui eu vou fazer uma edição mais simples. Não precisa ser complexo. Save. Não, close project, já tá salvo. Aqui eu vou fazer uma edição que vai ser tipo preparo de imagens. Eu tenho certeza que eu tenho um bloco de TNT. Calma, aqui. E tem esse PNG. Aqui. Pra cá. Só da TNT
Só da TNT. Só da TNT. Só da TNT. Só da TNT passa. Só da TNT passar por elas quando elas. Só da TNT. Cadê? Vinha. Eu tenho alguma vinha? Eu acho que eu não tenho. Droga. É, lá vou eu. MC Icons. Vai, né? Qual que eu pego? Que é isso, velho? Qual que eu pego? Qualquer uma serve. Eu vou pegar essa daqui. Aí eu vou pôr isso daqui aqui. Pasta de imagens. Vou jogar isso aqui. Muito bom esse site, velho. Deve ter com qualidade bonitinho. Calma aí, isso aqui. Pode vir aqui de baixo. Passar por elas quando elas. Passar por elas quando elas saem voando. Você vai fazer. Passar por elas. TNT position. Quando elas saem voando. Aqui no meio pode estar um pouquinho girado assim. Quando elas saem voando. Você vai fazer. Quando elas saem voando. Você vai fazer com. Não, nem vou animar isso aqui não. Quando ela sair voando, que vai fazer com que o jogo não sofra calculando tanta coisa desnecessária. Para elas, quando ela sair voando, que vai fazer com que o jogo não sofra calculando tanta coisa desnecessária. Para elas, quando ela sair voando, que vai fazer com que o jogo não sofra calculando voando, que vai fazer com que o jogo. Ah, eu vou fazer um comando de ajuste. Vou dar um leve zoomzinho, porque eu não sei o que fazer, então o zoom é sempre bom. Ah, eu vou dar um zoom de 110%. Eu vou dar um coisar aqui. Não sofra calculando. Tá vendo aqui mais? Não sofra calculando. Sofra, que nervoso. Não sofra calculando tanta coisa desnecessária. Não sofra. Quando ela sair voando, que vai fazer com que o jogo não sofra calculando tanta coisa desnecessária. Tá, perdi a ideia. O que eu faço aqui? Fazer com que o jogo não sofra calculando tanta coisa desnecessária. Só da TNT passar por elas quando ela sair voando. Cara, é isso então. Eu vou meter um After Effects nisso aqui. TNT através vinha. Só da TNT passar por elas quando ela sair voando, que vai fazer passar por elas quando ela sair voando. Inclusive que é mais fácil de animar. Rotation. Vai ser tipo. Passar por elas. Calma. Quando ela sair voando, que vai fazer. Aqui ela vai ficar um pouquinho coisada. Não pode ser. Quando ela sair voando, que vai fazer com que o jogo. Quando ela sair voando, que vai fazer. Quando ela sair voando. Quando ela sair voando, que vai fazer. Quando ela sair voando, que vai fazer. Quando ela sair voando, que vai fazer com que.
quando ela sair voando, já vai fazer com que o jogo... Quando ela sair voando, já vai... Quando ela sair voando, já vai fazer com que o jogo... Elas, quando ela sair voando, já vai fazer... Aqui eu vou pegar o position de novo. Fazer com que o jogo... Tirar ela da tela. Tirar ela do programa. Fazer com que o jogo... Como é que eu fiz isso? Fazer com que o jogo não sofra... Aí. Fazer com que o jogo não sofra calculando. O jogo não so... Esquerda, esquerda. Não sofra calculando. Não sofra calculando tanta coisa desnecessária. Então só... Aí aqui eu vou pôr um texto. Tira a comando de ajuste. Mais performance. O negócio tá escrito daquele jeito que eu tenho que mudar. Colocar. Aqui vai ser 0. Mais performance. Se eu colocar esse mais um pouco maior, não fica estranho. Não sofra calculando. Não sofra calculando. Não sofra calculando. Não sofra calculando tanta coisa desnecessária. Então só não sofra calculando. Não sofra calculando tanta coisa desnecessária. Então só não sofra calculando tanta coisa desnecessária. Sofra calculando. Como assim? Ficou muito sério. Eu vou dar uma nova quebradinha no final. Não sofra calculando. E eu vou fazer com que tenha uma máscara aqui que tem que ser preenchida de algo. Isso aqui vai ser Não sofra calculando. oposto. Não sofra calculando. Não sofra calculando tanta coisa. Não sofra calculando tanta coisa desnecessária. Então, calculando tanta coisa. Que não tanta coisa. Vai ser muito mais. Mas aqui vai ser cru, sem animação nenhuma. Só que eu quero que seja tipo menorzinho. E talvez a letra padrão. Qual que é a letra padrão mesmo? Não é Roboto. Esqueci. Vamos lá, Drop Shadow. Aqui vai ter a sombrinha pra cá, do Ctrl D, faz isso, copia os dois, Ctrl V. Esse aqui, a sombra tem que vir um pouco mais. Esse aqui tem que ter mais assim. Já vai fazer com que o jogo não sofra calculando. Drop Shadow. Não. Aqui. Não, calma. Aqui.
não sofra calculando tanta coisa desnecessária. Então Eu acho que por fim eu vou fazer aquele sólido noise. Aí eu vou puxar um random seed time vezes 5. Para composer aqui embaixo. E aqui eu vou pôr. Não. Displacement map. Nesse daqui. Eu vou colocar white solid. Tira a visibilidade. E vai ficar tremendo. Aí esse aqui eu vou pegar e vou colar aqui. sofra calculando tanta coisa desnecessária. Então só da TNT Vai ficar mais bobinho. Posso pôr isso aqui pra ficar melhor. Isso aqui pra ficar melhor. tanta coisa desnecessária. Então só da TNT passa tanta coisa desnecessária. Então só da TNT tanta coisa desnecessária. Então Pronto. Aí tá. Eu nem sei se funcionou, mano. Mas é isso. pra ser sincero com vocês, já que essas TNTs são lazy chunks, ou seja, distante dos players, era impossível ter essas filmagens. Por causa disso, eu recriei a mesma tenho que máquina, gravar no mesmo isso. lugar, com a mesma explosão, no mundo separado. Entrei no espectador com a Game Rule de Spectators, Generate Chunks, False, só pra poder mostrar todo esse processo pra vocês. Depois dessa máquina trabalhar nesse loop por algumas horas, toda a região selecionada